Há uma cidade nos Estados Unidos que está sendo cada vez mais abandonada, tanto por jovens quanto por adultos em geral, devido ao alto custo de vida. Sim, esta cidade é Nova York, lar de programas mundialmente reconhecidos como Friends, séries e filmes, que a retratavam como um lugar maravilhoso e emocionante para se viver. No entanto, essa fantasia se desmorona para aqueles que desejam viver na cidade, devido às frequentes altas nos aluguéis e ao alto custo de vida em geral, de acordo com o relatório da Bloomberg. E é algo que poucos esperavam, mas Nova York, uma cidade famosa por seus arranha-céus, sede da maior bolsa de valores do mundo e com uma população de mais de 8,4 milhões, pode estar passando pela maior crise de sua história. É um fato que ninguém poderia imaginar, mas após os acontecimentos recentes, a Big Apple pode estar indo de uma cidade de imensa riqueza socioeconômica para uma incompleta ruína e solidão. Estima-se que mais de 300 mil nova-iorquinos deixaram Nova York nos últimos 8 meses, mais do que o dobro do número que deixou a cidade em 2019. As razões para sair de Nova York incluem preocupações econômicas, caos nas escolas e aumento da criminalidade. Historicamente, isso aconteceu em cidades como Detroit, que passou de um lugar em ascensão na década de 1960 para uma cidade em extrema pobreza. Na verdade, a população de Detroit caiu de 1,8 milhão de habitantes nos anos 60 para apenas 650 mil em 2022. Devido à grave crise econômica, a cidade dos arranha-céus pode seguir um caminho semelhante. Hoje revelaremos as realidades ocultas e os eventos que levaram a esse eventual colapso. Analisaremos as possíveis consequências que isso pode ter para a cidade de Nova York e para o restante do país. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A cidade de Nova York está se deteriorando a cada dia. O desastre econômico e social em que se encontra faz com que as pessoas deixem a Big Apple em busca de oportunidades mais favoráveis e atraentes. Mas essa realidade econômica é apenas a ponta do iceberg. O prefeito de Nova York, Eric Adams, mencionou que a cidade está se preparando para entrar em uma crise financeira. Na verdade, segundo o relatório, Adams recentemente pediu às agências da cidade que reduzam os gastos e cortem serviços devido à crise eminente. A cidade enfrentou um déficit de 10 bilhões de dólares em 2020 e espera-se que as receitas totais caiam em 11 bilhões de dólares. Embora a situação fiscal da cidade tenha melhorado significativamente em 2022, devido a receitas fiscais mais altas do que o previsto, ajuda governamental e aumento das aposentadorias, a crise ainda persiste neste ano. Milhares de pessoas começaram a deixar Nova York devido ao alto custo de vida e aos baixos salários que não permitem que os indivíduos vivam confortavelmente. Neste ambiente, a busca por emprego tem se tornado cada vez mais difícil e muitos nova-iorquinos optam por procurar novas oportunidades em outras cidades e até em outros países, como Canadá ou México. O New York Times informou que mais de 300 mil famílias de classe média deixaram Nova York no ano passado, afetando gravemente a receita do estado. Isso não é tudo. Muitos residentes também estão sujeitos a altos impostos, regulamentações e restrições que dificultam o crescimento e o progresso. Outros estados, como a Flórida e o Texas, se tornaram muito atraentes para as pessoas devido à sua economia liberal muito diferente da de Nova York. Políticas econômicas e sociais fizeram com que centenas de milhares de nova-iorquinos se mudassem para outras cidades em busca de uma vida melhor, melhores oportunidades de emprego e um custo de vida mais acessível. Os altos preços de aluguel, alimentos, medicamentos, transporte, combustível, estacionamento e serviços básicos tornam Nova York uma das cidades mais caras para se viver. Com um salário mínimo de 15 dólares por hora, as pessoas precisam contar com trabalhos de meio período para cobrir suas despesas financeiras de emergência. A situação descrita levou muitos a procurar alternativas em lugares com menos pressão financeira. Os salários não são suficientes. E o Street Easy mostrou que os salários caíram 9%, levando em consideração a inflação. Além disso, o mercado imobiliário de Nova York está em um momento crítico. Os preços de moradias atingiram o ponto mais alto de todos os tempos, com uma média de 620 mil dólares por mês, tornando a compra de casas quase inacessível para muitas pessoas de classe média. Da mesma forma, a Big Apple enfrenta uma crise humanitária. O prefeito Eric Adams declarou estado de emergência como resultado direto do superlotamento dos abrigos. O pior é que não se vislumbram boas perspectivas no horizonte. Os preços das moradias continuarão aumentando, o que tornará cada vez mais difícil para as pessoas comuns comprar uma casa. Os aluguéis também estão atualmente em níveis recordes, ultrapassando os níveis anteriores à pandemia.
A chegada de imigrantes à cidade está exacerbando ainda mais uma situação já frágil, com o aumento alarmante de pessoas sem teto e da criminalidade. Algumas pessoas esperam mais de uma semana, dormindo nas ruas em frente aos centros de recepção, colocando apenas papelão no chão enquanto aguardam realocação. Voluntários distribuem comida, água e cobertores. Não há lugar e a crise migratória não vai melhorar, alertou o prefeito democrata Eric Adams. De acordo com a vice-prefeita adjunta Anne Willis Aison, há algumas semanas foram registrados 2.300 novos solicitantes de asilo no sistema, o que, segundo ela, é insustentável. As autoridades democratas de Nova York, que têm tentado dissuadir os imigrantes de virem para Big Apple nas últimas semanas, priorizaram o alojamento gratuito para as famílias com crianças pequenas e limitaram a estadia máxima de homens solteiros a 60 dias. Podemos fazer mais com a ajuda do governo federal, disse a vice-prefeita aos meios de comunicação, colocando a bola nas mãos da administração do presidente democrata Joe Biden, pois, segundo ela, é uma crise global e Nova York está no meio dela. Nesta cidade ainda turística, que recebeu 56 milhões de visitantes no ano passado, as autoridades querem evitar aparecer outras cidades onde há tendas em todas as ruas. Segundo a imprensa, essas tendas estão começando a se tornar parte da paisagem sob as pontes das autoestradas que atravessam algumas áreas da cidade, como Brooklyn e Queens. Tudo isso somado à queda dos salários e ao aumento da inflação levou a um novo êxodo de nova-iorquinos, que coloca a cidade em risco de inatividade total e ruína econômica. Outro dos problemas sociais mais preocupantes é a crescente taxa de pobreza. A Big Apple está entre as cidades com mais pobreza em comparação com as outras grandes cidades dos Estados Unidos. Segundo o relatório mais recente do censo, 19,3% dos nova-iorquinos viviam na pobreza em 2022 e essa cifra aumentou e continuará aumentando devido aos altos custos de moradia e à instabilidade no mercado de trabalho. No ano passado, estimava-se que havia 3.439 pessoas sem teto na cidade. Com 472 estações e centenas de quilômetros de trilhos, o metrô de Nova York se tornou o epicentro da crise das pessoas sem teto na Big Apple. O problema ameaça atingir um estado crítico com a chegada de milhares de imigrantes que ocupam os espaços destinados às pessoas sem teto. Durante meses, Nova York e outras cidades democratas receberam ônibus cheios de imigrantes. A morte de Michelle Go, uma mulher empurrada para os trilhos do metrô por um homem sem teto em janeiro de 2022, reavivou preocupações sobre a segurança dos passageiros. Em resposta, o prefeito Eric Adams lançou um programa agressivo para limpar os túneis e as estações. Em 2021, o número de incidentes violentos no metrô de Nova York atingiu um recorde histórico, com 8 assassinatos em 12 meses. Outro problema é a disparidade educacional entre estudantes de famílias ricas e estudantes de famílias de baixa renda. Cortes no orçamento podem agravar esse problema, limitando o acesso a programas de educação básica e reduzindo a qualidade geral da educação. A falta de alimentos é outro problema para muitos. Os pais de Nova York lutam para alimentar suas famílias. Na verdade, 1 em cada 5 nova-iorquinos enfrenta insegurança alimentar, de acordo com um relatório da organização beneficente City Harvest. Como vimos, Nova York está caminhando cada vez mais para a ruína e seus governantes não podem esperar mais. Eles precisam começar a agir logo se quiserem que a Big Apple se levante novamente e volte a ser a cidade que já foi. Você acredita que Nova York pode reverter a situação crítica pela qual está passando? Você pode deixar suas respostas nos comentários e, se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.